E não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou. E se sextou, é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje nós vamos falar sobre um hotel assombrado em Nevada que fica em uma cidade quase fantasma, tá? A cidade tem 268 habitantes e, assim, basicamente ninguém mora na cidade, mas o hotel, o grande hotel da cidade, que em outros tempos foi sinônimo de riqueza no local, na cidade de Goldfield, ele ainda permanece lá e atrai uma grande quantidade tanto de pessoas que estão curiosas para saber o que tem nesse hotel, como também investigadores paranormais. Então, vamos comigo aí para o ano de 1908, tentar entender o que era essa cidade, a cidade de Goldfield, em Nevada, como ela nascia, como ela foi se desenvolvendo e como aconteceu o seu declínio em pouquíssimo tempo. Então, já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também verifique sua inscrição no canal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, e temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Em um trecho da famosa, vamos chamar assim, da famosa Rota 95 ali em Nevada, fica uma cidade que hoje é basicamente fantasma, que é uma cidade chamada Goldfield. Em 1900, essa cidade ela era uma cidade com poucos habitantes também, em torno de 300 habitantes, mas ainda era uma cidade em desenvolvimento. Então, hoje ela é apenas uma cidade abandonada, mas por algum tempo ela era sim uma cidade com muitos habitantes e muita coisa aconteceu nessa cidade do Oeste. É quase uma história do Velho Oeste, seria um Velho Oeste assombrado, seria mais ou menos isso. E como é que vai funcionar aí a expansão dessa cidade? Como essa cidade ela vai ganhar notoriedade a ponto de fazerem um hotel que tinha assim partes do hotel que era folhado a ouro, e eles mandaram ali várias mobílias importadas e mandaram trazer até mesmo chefes de cozinha de outros países para poder ter a melhor culinária de todos os hotéis. Tinha cassino, tinha água encanada, água quente, tinha até mesmo elevadores da marca Otis, que ficava ali no Mississippi. Então era muito luxo para um hotel só, e muitas pessoas nunca nem tinham visto nada parecido com aquilo. Era realmente uma sensação, um hotel gigante com 154 quartos e assim, saguão, salão de festa, cassino, piano. Inclusive esse piano continua tocando até os dias de hoje. Mas vamos começar aí com a história, como começa então a construção desse hotel e também o motivo, tá? Porque nós vamos falar de um homem muito ambicioso, mas bem ambicioso mesmo, e ambicioso de nascença, vamos chamar assim, porque nós vamos falar de George Winfield. Ele era filho de um rico fazendeiro do Arkansas, então o pai dele ele tinha ali comércio de gado, então eles já tinham muito dinheiro, e desde cedo ele sempre demonstrou muito tato para os negócios. É mais ou menos nessa época que ele começa a viajar ali por algumas cidades que estavam começando ali a crescer, né, nos Estados Unidos. Então ele encontra um lugar onde começam ali, né, a se movimentarem para a área do minério. Então era uma cidade de mineração, tinham encontrado ouro e estavam começando ali a chegar pessoas. E consequentemente George ele vai chegar também, junto também com um amigo dele de sobrenome Nixon, e ambos eram muito ricos. Nixon era um pouco mais velho que ele, então ele passa ali a dar uma mentoria, vira o tutor ali do rapaz. Por que eu tô falando isso? Porque na verdade antes deles irem para Goldfield, que era uma cidade que estava em expansão, eles ganhavam muito dinheiro em cassinos e também acabaram criando ali um bar cassino, onde eles ganhavam muito dinheiro, principalmente de pessoas que estavam lucrando muito com outras cidades mineradoras. Eles criam também uma companhia onde tinham 12 bancos, tá? Então eles eram responsáveis por bancos, por basicamente tudo
que alimentava ali também a ganância de outras pessoas que estavam ao redor ali, queriam crescer. E isso, ele era extremamente jovem, gente, quase tudo assim de esplendor ele vai fazer até os seus 30 anos de idade. Então, com 16 anos, ele tá ali naquele meio, joga, pega aqueles caras lá cheio da grana, mas não muito espertos, acabava ali passando a perna em algumas pessoas e também, né, tinha o lance da moral. Então eles eram pessoas ricas, mas de moral duvidosa. Então vai ter um momento que esse amigo dele, o Nixon, vai dizer para ele o seguinte: olha, eu acho, George, que tá na hora de a gente, sei lá, começar a mexer com coisas assim que envolvem advogados, bancos, coisas desse tipo, porque vai dar assim um ar um pouco mais respeitável para o nosso nome. A gente tá meio que assim com o nome zoado, né? A gente não tá muito ligado a coisas muito lícitas. Então eles começam a procurar em vários lugares ali, uma forma de expandir os seus negócios. Eles já tinham lucrado muito com outros negócios que eles tinham feito, então eles tinham muito dinheiro em caixa, né? Então eles começaram a procurar lugares para investir. E vai ser nessa hora que eles vão ficar sabendo, né, do minério que tá acontecendo ali nesse lugarzinho pequenininho que depois vai tomar o seu nome de Goldfield. Então, essa pequena cidade que tinha ali menos de 500 habitantes, ela estava iniciando a mineração, e vai ser nessa época que essa companhia que o George ele monta, né, então com o amigo dele, com o Nixon, eles começam a comprar vários títulos ali de minério, como se fosse assim várias empresas ali de mineração, e ele começa a lucrar muito. A extração do ouro do lugar, ela foi tão assim próspera por alguns anos que muitas pessoas foram para a cidade, e a cidade chegou a ter 35 mil habitantes. Acontece que o George, ele criou um certo fascínio pela cidade de Goldfield, e não era uma coisa só por causa do minério. Coisas vão acontecer, porém ele vai continuar sendo uma pessoa apegada à cidade, porque veja bem, ele começa a promover o estado de Nevada e começa a promover também Goldfield. Então ele gastou muito dinheiro promovendo tanto o estado como também a cidade. Porque o que acontece? O Nixon, ele era um senador. Então, ele também se beneficiava ali, né, do dinheiro que vinha do George, porque o George, ele ajudava a promover o estado e automaticamente o Nixon era o senador. E aí eles vão entrando nessa circular, porém os dois eram sócios, então tudo que entrava também era dividido. Até que teve uma hora que o Nixon falou assim: não, eu não quero mais misturar os meus negócios, tá na hora de separar, certo? Certo. Então ele faz o seguinte: o Nixon fica com os bancos, e quem vai começar a ficar com a parte também dos títulos, né, os títulos de minério, vai ser então o George. E o George vai ter a ideia, quando ele vê que a cidade está enchendo, várias pessoas estão indo para o lugar, e que pessoas ricas também estão se mudando para lá para poder também comprar títulos de minério, então queriam sempre verificar se estava correndo tudo bem, começaram a morar na cidade. Ele também percebeu a quantidade, né, de empresários que começaram a ir para o lugar, mas não tinham onde ficar. Tinha um hotel antes ali no lugar, mas não era um hotel assim muito bom. Então ele decide que ele vai criar um hotel, né? Ele quer fazer um hotel, mas não vai ser assim tão fácil, tá? Primeiro vai ser um outro homem que vai construir o Goldfield Hotel. Ele vai ser construído e vai ser gasto aí na construção desse hotel mais de 300 mil dólares. Isso era muito dinheiro em 1908. Então, o que acontece? Depois, né, da construção dele, assim, ficou assim uma coisa extremamente linda. Os móveis, eles eram todos móveis entalhados, muito couro e ao mesmo tempo ouro também, tá? Eles usavam ouro para fazer detalhes, e até mesmo ali algumas peças ali, elas envolviam ali banhos de ouro. Então, era um lugar assim lindíssimo. E quando o George olhou aquele hotel, olhou os 154 quartos do hotel e todo o luxo que tinha naquele hotel, ele disse: esse hotel tem que ser meu. Então ele faz uma proposta para o primeiro dono do hotel, irrecusável, e ele compra esse hotel.
Ele basicamente vivia no hotel. Ele tinha uma casa mesmo, mas ele gostava de morar no hotel, até porque ele amava cassinos e lá tinha um cassino. Então ele começa, né, a amar ficar no hotel. E ele também vivia sempre com muitas e muitas ali garotas, né, garotas que ganhavam a vida ali, né, no serviço ali de fazer esses caras aí feliz. E aí, o que aconteceu? Supostamente, ele que não era casado, tá? Eu não encontrei na biografia dele casamento, filhos, nada. Na época aí do apogeu do hotel, que durou pouco também, ele arrumou uma amante chamada Elizabeth. E é todas as lendas que existem nesse hotel, quase tudo que existe sobre esse hotel gira em torno de Elizabeth. Só que pesquisando mais ainda sobre a vida dele, ele não tem nada, nenhuma Elizabeth aparece na vida dele, aparece uma Mary. E aí a gente vai fazer, né, de repente pode ter sido uma mudança do nome, de repente ela pode ter usado outro nome para, né, estar ali andando pela cidade, pode ser, porque as circunstâncias dessa Mary também são estranhas, mas vamos tentar entender. Então qual é a lenda aí que se conta hoje? O que as pessoas acreditam hoje, né, histórias que são passadas, que ele, nessa época que ele estava ganhando muito dinheiro e conseguia vencer nesse projeto maior de ser um cara não apenas rico, mas um cara respeitável, ter uma amante ou diversas amantes, que era o caso dele, ele estava muito encantado com Elizabeth. Então ele não podia casar com Elizabeth, ele não podia ficar muito com Elizabeth, mas ele não desgrudava de Elizabeth. Ele tinha outras amantes, mas ele gostava dela. Então ele teria fornecido para ela casa, dava para ela uma vida muito luxuosa, até o momento em que a Elizabeth teria engravidado. E quando ela engravidou, as pessoas sabiam que os dois eram amantes e saberiam, né, que o filho era dele. E ela teria dito a ele: olha, estou grávida de um filho seu. Segundo o que as pessoas contam na região, ele teria mandado ali alguns homens levá-la para o hotel, teria feito ali uma armadilha para ela ir até o hotel, amarrado ela com cordas perto ali de um duto como se fosse um duto de aquecimento. Teria alimentado, cuidado dela durante a gravidez, mas não permitiu mais que ela saísse daquele quarto. Então ele não queria que ninguém soubesse que ela estava grávida e também não queria que ela falasse para outras pessoas, não queria deixar ela sair de lá. E ele colocou ela no quarto 109. Então esse quarto 109 hoje, ele é um quarto assim com uma reputação péssima no hotel, porque o hotel funciona até os dias de hoje. Então ele teria prendido ela lá e quando chegou a hora de dar à luz, o que acontece foi, aí existem duas histórias, né? Porque uma história diz que ela teria perdido a vida no parto, ela não teria conseguido dar à luz à criança e perdeu a vida no parto. Já em outras histórias, ela teria dado à luz posterior a isso, né? Então, logo depois de dar à luz, o George, ele teria tirado a vida dela e teria também jogado o bebê ali como se fosse num poço, assim, de mina que já não estava mais ativo. E aí também vem algumas coisas, tá? Algumas contradições que, sinceramente, são importantes. Por quê? Quando você desconfiava ali que tinha um lugar, né, ali no seu território que poderia ter ouro, você basicamente ali fazia buracos, né? Ficavam buracos ali, às vezes bem profundos e tal. Só que quando isso aconteceu no Hotel Goldfield, o George não era mais dono do hotel, porque o que vai acontecer é, depois de alguns anos, o lugar vai começar a minguar, o ouro vai começar a acabar e as pessoas vão começar a ir embora. Então, as 35 mil pessoas se reduzem para 25 mil e depois 20 mil e já não tinha mais ouro para todo mundo. Aconteciam muitas greves, eles queriam lutar, né, de forma sindical pelos direitos dos mineradores que tinham condições de trabalho péssimas, então aconteciam muitos acidentes, muitos perdiam a vida, então era todo um questionamento ali sobre o destino ali daqueles mineradores, então muitos se negavam a trabalhar, né, então vinha lá, chegava lá as autoridades, falava, não, cara, você tem que trabalhar e tal. Então era um lugar em si violento, só que com
o passar do tempo já não tinha mais trabalho, as pessoas começaram a ir embora. E outras minas, né, outras minas de ouro começaram a aparecer. Então essas pessoas ricas, como o George, quando eles viam essas oportunidades, eles também iam embora. Ele ficou muito apegado de fato ao hotel, tanto que ele chegou a vender o hotel. Ele primeiro acoplou, né, o hotel dele junto com o empresário de hotéis para ver se ele conseguia fazer o hotel dele funcionar, mas não adiantou. Ele teve que vender o hotel e acabou indo embora. Depois ele quase foi à falência porque os títulos dele acabaram não valendo muita coisa. Ele teria gasto muito dinheiro promovendo a cidade de Goldfield e também pagando as contas do hotel, que muitas vezes já não fechava. Então ele tinha que bancar o hotel funcionando. Então ele tirava dinheiro do bolso para manter o hotel funcionando. Era como se ele tivesse um parque de diversões particular. Isso era o hotel do George. Então assim, o lugar, ele já não tinha mais pessoas morando, as coisas tinham falido, muitas coisas ali se destruíram. E também vai acontecer em 1923 um incêndio. E esse hotel, ele tinha sido vendido para uma outra pessoa, ele já não era mais do George, que quando viu que a grana ali também já não estava mais vindo, né, do ouro, ele já foi para um outro lugar. Então ele vende o hotel, vai acontecer o incêndio de Goldfield, o grande incêndio de Goldfield. Mais de 27 quarteirões vão pegar fogo e vai queimar casa, vai queimar comércio, vai queimar muita coisa. E o engraçado é que esse hotel, ele ficaria assim como se fosse no centro, né, desse grande incêndio. Porém, ele não queimou. Não aconteceu nada com o hotel, assim, ele ficou assim em perfeito estado. Então, né, todo aquele couro, aquela mobília maravilhosa, todo aquele esplendor do hotel. O hotel, ele foi considerado um dos mais bonitos e mais modernos, tá? Ali por volta de 1910, dos Estados Unidos. Então, assim, era um hotel de nome, um hotel que muitas pessoas, principalmente políticos e tal, gostavam muito de se hospedar. Era um hotel muito elegante, muito chique. Então esse outro dono, ele nesse desespero, né, porque afinal de contas, além de ter comprado um hotel que já não tinham mais pessoas para se hospedar, ele também agora tinha ao redor dele uma cidade basicamente ali em cinzas. Ele vai começar a tentar ver se ele encontra ouro ali por baixo do hotel. Só que todas as tentativas dele foram falhas, eram só buracos vazios, não tinha nada para ele minerar ali, então era falência total. E aí vocês entendem a discrepância da história? Ele teria jogado até o momento em que o George era dono do hotel, não existiam esses buracos para tentar ver se tinha ou não ouro. Então é uma história meio estranha, porque teoricamente isso teria sido feito com outro dono desse hotel logo depois do incêndio. Então não tem muito sentido dizer que ele teria jogado o filho ali em um daqueles buracos. Então a história é muito estranha. Porém, lembra que eu falei para vocês que existe a história de Elizabeth, mas de repente não era Elizabeth o nome dela? Pois bem, uma coisa muito estranha vai acontecer no ano de 1904, tá? Então antes dele ter o hotel ali, que vai gerar ali alguma confusão. Na biografia do George existe uma separação de uma mulher chamada Mary Berry, que teria tido um filho, e ela foi até a corte dizer que ela queria se separar, que ela queria o divórcio, porque eles teriam uma união estável naquela época, em 1904. E ela teria conseguido ganhar a sua separação, ali como se fosse ali o seu divórcio, e $400. Gente, o cara era milionário, mas ele deu $400 para ela de indenização porque ela tinha adquirido sífilis e ela disse que adquiriu dele. E aí qual o problema? Tinha uma criança ali no meio, ele era pai do bebê dela, ela estava com o bebê no colo. E aí nessa hora a gente pensa, será que ela de fato foi embora? Será que ela não foi morar com ele no hotel? Será que ela não acabou no hotel? Entre outras perguntas, porque de algum lugar as pessoas precisavam ter tirado dessa história. E essa Mary Berry, ela de fato existe nos registros da vida do George. Porém, também existiam ali, né, alguns registros que teria ficado no acordo que ela teria que deixar a cidade. Só que aí vem a pergunta, qual cidade? Porque eles não especificam qual foi a cidade que aconteceu esse divórcio aí. Então, de repente, aconteceu numa outra cidade
porque ele andava por algumas ali, né? Ali algumas cidades que eram vizinhas, todas ali cidades pequenas em expansão, então ninguém sabe. Porém, né, parece que ali a Mary, ela não teria sobrevivido muito tempo, nem ela e nem o filho deles, né, no caso. E a história assombra o lugar até os dias de hoje. Mesmo o George não estando mais vivo, não morrendo dentro do hotel, não perdeu a vida em Goldfield, ele acabou ficando preso no hotel. Isso é o que as pessoas acreditam. As pessoas costumam ver um homem, mas é um homem que mais lembra um pistoleiro do que seria ali um magnata, que era o caso dele. Mas outras pessoas diziam que ele andava assim mais parecido com um pistoleiro do que como um magnata. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões aí. Por que que o hotel ele parou de funcionar? Aí muitas pessoas vão dizer porque ele era assombrado, mas não, ele parou de funcionar porque as pessoas pararam de ir para essa cidade. Então, quando ele se torna um lugar assombrado, as pessoas começam a ir ao hotel. Porque existem algumas cidades nos Estados Unidos que são basicamente assim, sem habitantes, não tem pessoas. Então, quando essas cidades são descobertas, né, gera uma curiosidade nas pessoas, uma curiosidade normal. Aqui no Brasil também tem, então as pessoas sentem essa curiosidade. Rapidamente, tomar o título de cidade assombrada é muito rápido, principalmente quando você tem um elemento incrivelmente bom, que é um hotel. Então, quando as pessoas chegam a esse lugar, esse hotel ainda é bonito. Várias e várias pessoas que foram adquirindo o hotel, lógico, né, por preços ali bem mais baratos e tudo mais. Algumas peças que eram de ouro, de fato, foram substituídas, ninguém é bobo. Mas a gente vai percebendo que já começa ali por volta de 1960, 70, as pessoas a irem até o hotel e começarem a relatar coisas sem nem mesmo conhecer a história, que é o caso, por exemplo, da mulher que chora. Existe uma mulher no hotel, tá? No caso, um fantasma, tá, gente? Que fica no quarto de número 109. Lembra que eu falei para vocês que foi no número 109 que ele teria colocado a dita Elizabeth, que ninguém consegue encontrar até o dia dela ter o filho dela? Pois bem, no quarto 109 já não existe mais esse duto de aquecimento, porém as pessoas ainda conseguem ver como se fosse ali uma claridade, né, que vai tomando forma ali. Então no início algumas pessoas se hospedavam normalmente no quarto 109, até que as pessoas começaram a relatar alguns acontecimentos nesse quarto, como um frio muito grande que vinha do nada e as pessoas não conseguiam entender, outros cômodos do lugar não estava frio ou o aquecimento estava ligado e simplesmente estava gelado o lugar. Depois pessoas ouviam choro, né? Então começou no início, as pessoas saíam e ficavam olhando, prestando atenção para ver se não tinha alguém chorando e tal, até que as pessoas percebiam que não, o choro estava vindo do quarto e aí começaram a chamar o lugar de quarto que chora. Do quarto que chora, algumas outras pessoas foram passando por ali e simplesmente começaram a ver uma mulher, talvez por, né, as pessoas começarem a falar sobre isso, ou a vontade de ver, ou de repente a liberdade fez aí com que esse espírito aí acabasse aparecendo. Então essa mulher aparece, ela está sempre desgrenhada, os cabelos dela estão sempre ali como se fossem embolados e ela tá sempre chorando e pedindo ajuda. Também tem a questão de crianças. Os fantasmas ali mais famosinhos depois dessa fantasma aí, da fantasma da Elizabeth, são duas crianças e aí não dá para saber a origem deles, tá? Não dá para saber o que foi feito com eles, mas seriam duas crianças que ficam ali brincando no hotel e que às vezes as pessoas acabam vendo ali, né, de canto de olho, mas aí acabam tomando um puxão de cabelo. Todas as vezes que alguém consegue ali vê-los, eles acabam dando um jeitinho de puxar o cabelo da pessoa, sendo homem ou mulher, você sentado ou de pé. E isso começou a gerar mais curiosidade ainda. Quando, principalmente, um outro fantasma começa a aparecer, um hóspede do hotel, ele sai totalmente assim, né, transtornado, porque ele disse que um cara ali que usava uma capa e tinha ali na mão dele uma faca,
teria pulado em cima dele, corrido ali na direção dele e desferido golpes nele. E na hora que ele falou isso, todas as pessoas pararam e olharam para ele, como coisa assim, tá, mas cadê os machucados? Só que não tinha machucado. Esse homem, na verdade, tinha visto um fantasma, e esse fantasma ele fica golpeando as pessoas, só que não acerta, né? Não é nada ali, é só um movimento ali ilusório. Então esse fantasma ele acha que está golpeando as pessoas acham que estão sendo golpeadas, porém é apenas um fantasma. Então alguns ali são um pouco, né, violentos, às vezes, se a gente parar para pensar. Não é nada muito agradável. E isso fez com que os últimos donos começassem a diminuir ainda mais, né, ali o número de quartos ali que eles achavam que eram mais fáceis de habitar, eram mais seguros, porque existiam algumas histórias, pessoas que acabavam caindo das escadas porque se assustavam com as crianças. Imagina, você tá ali, né, à noite e tal. Ah, sei lá, vou ficar aqui vou dar um rolê no saguão, vou pegar uma bebida no bar. Tem ali uma criança fantasma. Aí você vai fazer o quê, né? Se desesperar. Só que muitas pessoas caíram, muitas pessoas acabaram perdendo a vida, tá? Nessas brincadeiras bobas aí. Algumas pessoas também dizem que escutam como algum funcionário falando com o senhor George. Então eles acreditam que o espírito do George ficou preso no hotel, porque ele de fato era muito apegado ao hotel. Mesmo depois de vender o hotel, ele ainda se hospedava diversas vezes no hotel. Ele gostava muito do lugar. E a cada vez que uma pessoa conta, né, uma história nova, cada pessoa que se hospeda nesse hotel vem com uma nova história que vai deixando essa história ainda mais elaborada, porque claro que nós vamos acreditar que tudo isso é real, ou a história não é legal, né? Então a gente tem que pensar que sim, que tudo isso acontece, que tem criança, que tem homem que esfaqueia vento e é fantasma, e também tem mulheres ali que choram e tem bebês arremessados em buracos ali inexistentes, porque quando isso aconteceu não teria nenhum tipo ali de buraco naquele hotel. Então se aconteceu alguma coisa, pode até ter acontecido, mas não foi isso. E talvez o nome dela não fosse Elizabeth, fosse Mary. Que diferença faz se hoje ela é só uma fantasma? A questão é que depois disso, o que acontece? Os caçadores de quê? De encrenca. Os caçadores de casas bem assombradas, né? Existem ali os destinos paranormais, os estados do paranormal e todas as coisas paranormais que eu adoro. Acho incrível, assisto muito, só que eu acabo dando risada, né? Porque é espírito que fala o nome deles. Olha, gente, é demais. Inclusive o Zack, ele começa muito cedo, né, com esses programas paranormais. Então ele teria ido até esse local ali por volta de 2002, 2004. E depois ele retorna nesse hotel de novo no destino paranormal. E ele teria sido ferido, ele teria sido machucado, outras pessoas da equipe também. Então parece que a energiazinha ali do lugar, se vocês acreditam, né, nesses radinhos e nessas coisas e tal, é bastante pesado. É um hotel assim bem pesadinho mesmo, e ver o hotel é muito assim estranho. Tem uma mulher que chama Virginia, e a Virginia ela é a única mulher que pode limpar o quarto 109. Então tem funcionários trabalhando lá para manter o hotel limpo e tudo mais. Porém, eles contam as histórias, e as histórias são de arrepiar mesmo, e eles precisam ficar ali. E no fundo, assim, se você não for aceito pelo hotel, você é expulso também de alguma forma. Eles derrubam coisas, eles vão te assustar, eles vão te machucar e você vai embora. E a Virginia trabalha lá há muitos anos, tá quase 3 décadas, então ela já está acostumada, e ela é a única pessoa que limpa o quarto 109, porque ela diz que já está acostumada a ver as coisas, ela não se assusta mais, e normalmente ela ajuda os meninos dos grupos paranormais ali, e também vê muita coisa, ela conta muita coisa, né? Ela diz que assistiu diversas sessões espíritas, que muitas vezes não era para nenhum programa de TV, mas pessoas que estavam ali. E ela disse que teve uma sessão espírita em que ela conseguiu ver, né, essa senhora com a criança, que ela não pode ligar, né, ao George, porque não existe uma prova concreta, mas de repente essa história aconteceu, mas com uma outra pessoa, ou até mesmo, quem sabe, com o sócio dele, com o Nixon, que vivia também no hotel, né, até eles romperem laços ali, romper negócios, mas não romperam a amizade. Então, volta e meia ali, ele estava no hotel
do amigo dele. Então a gente não sabe se de repente essa Elizabeth não era, né, a amante do Nixon e não a amante do George. De repente até se passava porque o Nixon era casado e o George não. Nunca saberemos, mas ela diz que sim, que dá para você, que ela já viu diversas coisas, fotos também, muitas pessoas já tiraram fotos e mostravam as fotos para ela, levavam para ela ver se ela reconhecia, né, alguma coisa, ou via se aquilo era natural ou não. Então ela já viu diversas fotos, diversas pessoas relatando manifestações, e o lugar hoje, por incrível que pareça de verdade, ele encabeça ali o 8º lugar dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Ele já chegou a estar no 3º lugar. Mas a gente sabe também, né, que não existe nada que cresce mais hoje em dia do que a lista de lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Então, fica aí o pensamento. Eu achei muito legal a história, principalmente sobre a cidade, né, ali, essa cidade de minério, e também já assisti alguns documentários falando, né, dessa época da mineração e como tudo aquilo, gente, era violento, assim, era triste. Eles mexiam com dinheiro, então tinham muitas pessoas que tentavam roubar, né, minerador tentando roubar minerador. Então era um lugar assim com muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, pessoas que acabavam simplesmente tomando algum golpe durante a noite e morrendo, então pessoas ficavam presas ali naquelas minas. Então é uma história de assombração, mas imagina essa galera toda de faroeste, seria mais ou menos assim, tá bom? Conta pra mim o que você acha dessa história, se você conhece essa cidade, se você já foi nesse hotel. Eu sei que tem gente que adora destino turístico, tem esse elemento assim, né, sobrenatural. Então conta aqui pra mim se você já foi nesse hotel ou conhece alguém que foi. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, bebês, excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui.